Eu costumava ensinar esse livro. Este livro ensina o design centrado no humano, mas afirmo que isso está errado. Como designer, como você tem essa visão multiperspectiva sobre as coisas? Porque estamos ensinando mal, não na Índia, em todo o mundo, ensinamos uma especialidade, e isso é realmente chato para as pessoas. Então não venha até as pessoas com... Informe as respostas aos problemas. Você aprendeu algo específico ao longo do tempo para se tornar um designer melhor? Quantos diretores executivos... Por que quase não há designers como CEOs de grandes empresas? Será que todos vêm de outras áreas? Alguns deles até se formaram em literatura. Então de onde eles tiraram a expertise? Em outras palavras, eu culpo os designers. Eu culpo o sistema de educação. É como? O que está te motivando neste momento a aprender mais e aprofundar-se, mesmo depois de tantos anos? Tipo, o que está te impulsionando? Quero fazer a diferença no mundo. Meus professores disseram que eu nunca teria sucesso porque não conseguia escrever. Você pode não saber minha idade, mas... Em uma semana, eu farei 88 anos. Você acredita que a inteligência artificial terá um papel significativo? E que o design mudará por causa dela? Sim. Mas... Bem-vindo à escola The Cutting Edge. Este é um episódio muito especial para você, para mim e para designers de experiência do usuário ao redor do mundo. Porque hoje eu tenho o pai do design de experiência do usuário Sir Don Norman no programa de hoje. Sir Don Norman é um ex-vice-presidente da Apple, o diretor fundador do Design Lab da Universidade da Califórnia e principal no grupo Nielsen Norman. Ele foi a primeira pessoa no mundo a ter a palavra experiência do usuário em seu título de trabalho na Apple. Em 1993, ele escreveu o Design das Coisas Cotidianas, que ajudou designers de todo o mundo a iniciar suas carreiras. Neste episódio, Sir Don Norman revela suas técnicas e conselhos de vida para você construir uma carreira criativa de sucesso. Ele revela o que é necessário para se sobressair e se tornar um excelente designer profissional. Boa noite a todos, bem-vindos ao The Cutting Edge Show. E hoje eu tenho um dos gurus de design mais original gangster de todo o mundo. Dom, bem-vindo ao The Cutting Edge Show. É uma grande honra recebê-lo. Obrigado. Estou encantado por estar aqui. Eu só queria saber o que te fez aceitar vir ao programa, já que somos apenas iniciantes. Como você acabou aceitando o convite? Porque estou em uma missão. Minha missão é mudar o campo do design, torná-lo mais importante, mais valioso, torná-lo muito mais relevante para as necessidades do mundo. O mundo tem muitas necessidades hoje, e é por isso que escrevi este livro. Então, vocês provavelmente me conhecem pelos meus livros, como este, certo? Sim, e este livro foi um livro que, bem, é amplamente utilizado ao redor do mundo, na Índia também, e ele ensina como fazer coisas que são mais fáceis de usar e entender. E sim, isso é importante. Mas quando refleti sobre os reais problemas do mundo, percebi que isso não os enfrentava, e eu queria enfrentá-los. Eu lecionava este livro. Este livro ensina o design centrado no humano. E estou aqui para dizer a todos que isso está errado, e não está errado por causa de nada que está aqui. Tudo o que eu digo, eu acho, é importante. O que está errado é o que ele não diz. O que ele não diz é: ei, pessoal, quando projetamos esses maravilhosos e belos telefones ou automóveis, ou computadores ou eletrodomésticos, estamos destruindo o meio ambiente. Não levamos em conta a mineração que destrói o mundo, ou a fabricação que coloca fuligem e poluição na água, na terra, no ar. E eu estive em lugares na Índia onde as pessoas já estão tentando resolver seus problemas. Eles são excelentes, bem-sucedidos, agradáveis e dizem coisas inteligentes que eu nunca pensaria. Mas eles precisam de ajuda porque às vezes eles não têm dinheiro suficiente. Às vezes, se você está realmente tentando estudar, digamos, as questões reais sobre saneamento ou água limpa, ou educação ou saúde, isso requer assistência governamental. É algo maior, mais caro e requer conhecimento especializado. Então, meu objetivo é dizer, designers, vocês não deveriam estar dizendo às pessoas o que fazer. Vocês deveriam ajudá-las a realizar o que precisam. Eu chamei os métodos aqui de design centrado no humano, e lembre-se, eu ainda acho que eles são bons, eles são apenas incompletos. Então eu estou chamando este novo método de design centrado na humanidade, que em vez da abreviação disso é design centrado na humanidade, então eu digo que o design centrado na humanidade é H mais CD, design centrado no humano, mas mais preocupado com o mundo inteiro e o impacto que estamos causando neste mundo. Tenho trabalhado com vários amigos na Índia. É interessante ver a quantidade de novas escolas sendo desenvolvidas.
Muitos deles me procuraram pedindo ajuda para aconselhar sobre o currículo e como deveriam ensinar. E eu digo sim, por quê? Porque estamos ensinando mal. Não apenas na Índia, mas em todo o mundo. Ensinamos uma especialidade, o que é realmente chato para as pessoas. Tudo o que você aprende é sua especialidade, mas raramente aprende a aplicá-la. Design é sobre aplicação. E então estou aqui em uma cruzada ao redor do mundo, para estabelecer o design centrado na humanidade, não centrado no humano. E além disso, quando há um problema real, os políticos alguma vez recorrem aos designers para respostas? Não, por que não? Os designers não conquistaram o devido respeito. Os designers estão tão focados no seu maravilhoso artesanato que não percebem isso. Para ter sucesso e mudar a sociedade, é necessário trabalhar na política. A política não é necessariamente uma coisa ruim, porque a política é quando você tem pessoas diferentes com crenças diferentes, e portanto elas estão se contradizendo. Mas cada um está certo sob sua perspectiva. Então como você consegue trabalhar com eles? É disso que a política deveria tratar. Mas então, se um designer quer essa responsabilidade, se um designer quer um lugar à mesa, o que você acha que estamos perdendo agora? Como podemos preencher as lacunas? E como você disse, como aplicamos isso como designers? Antes de tudo, há diversas regras para preencher as lacunas. Não diga à sua empresa que estamos destruindo o meio ambiente por não seguirmos a economia circular, etc. Por que você não faz? Isso não faz nenhum bem. Continua afirmando que era um executivo de negócios. Não queria que as pessoas me trouxessem problemas. Como executivo, preciso conhecer os problemas, não por falta de interesse. Mas o que eu de fato necessito são as soluções. Não apresente problemas às pessoas, apresente-lhes as respostas. Agora, a resposta para a poluição é o que chamamos de economia circular, onde tudo é reutilizável e não há desperdício. Isso requer mudar todo o modo como você está fazendo negócios. Não se pode afirmar que a nova economia circular é boa para o meio ambiente, pois os executivos dirão que sim, é benéfica ao meio ambiente. Concordamos com você, mas isso nos fará falir? Por que ganhamos dinheiro? Porque vendemos um novo celular a cada 2 anos? Ou estamos vendendo coisas novas? Ou etc, etc. Implementar isso custará mais dinheiro, portanto você precisa ter respostas para essas questões. E eu acho que parte da resposta é que nos movemos para uma economia de serviços. Então, nós não vendemos automóveis para as pessoas, nós vendemos transporte, nós não vendemos celulares para as pessoas, nós vendemos comunicação. Qual seria a diferença e o que você quer dizer com isso? Bem, você sabe que nos grandes aviões comerciais, as companhias aéreas têm esses enormes motores. E geralmente é a companhia aérea, não o fabricante dos aviões, mas a companhia aérea que compra os motores. Eles têm várias opções e compram e instalam, e são muito caros para comprar e muito caros para manter. E porque eles têm que mantê-los seguros, eles têm que dizer: após cada 200 horas de uso temos que retirar o motor e fazer uma manutenção. Nem todos os motores precisam disso, mas esse é o número seguro. Bem, então os grandes fabricantes de motores agora, empresas como Rolls-Royce ou General Electric, eles não vendem o motor, eles vendem horas de tempo de voo. Eles garantem que mediante uma taxa mensal ou anual, manteremos seus motores sempre funcionando corretamente. E os motores têm sensores e eles transmitem seu status de volta para a empresa. E então a empresa sabe sim, Normalmente você diz que tem que manter isso a cada 100 horas, mas não, este avião, este motor está em boa forma. Provavelmente pode ir mais. 100 horas e este motor. Vemos alguns problemas aqui e então vamos mantê-lo. Agora são apenas 50 horas, mas vamos cuidar desse problema antes que ele se torne importante. E então eles estão vendendo para você, eles estão garantindo a manutenção, e isso simplifica a vida da companhia aérea, e na verdade economiza algum dinheiro. Outra empresa também vende pneus de caminhão de forma similar. Nós garantiremos um certo número de milhas, e simplesmente nós novamente temos sensores no caminhão, nos pneus. Isso é um pouco caro demais para o pedido do automóvel doméstico, mas é muito valioso. Mas podemos fazer coisas semelhantes que nos velhos tempos. Nós não usávamos. Pagávamos uma taxa mensal à companhia telefônica para ter nosso telefone, e eles garantiam que o serviço sempre funcionaria. Se o telefone quebrasse, eles viriam consertá-lo e nos dar um novo. É assim que a economia de serviços seria. Você pode pagar o mesmo valor parcelado, facilitando sua vida como consumidor.
Quando você fala sobre esses assuntos, percebo que tem um ótimo entendimento do funcionamento dos negócios. E em muitos casos, como designer, muitas vezes deixamos de entender o que o negócio precisa. E como você equilibra isso com as metas de sustentabilidade? Então, como você pensa nessas diferentes dimensões como designer? Como você tem essa visão multiperspectiva sobre as coisas? Sim, seria o... Chegando ao próximo ponto, o que se aprende em muitas escolas de design? Você aprende sobre design, materiais e métodos de fabricação, mas o foco é no design. Eu nunca fui a uma escola de design, sou um designer autodidata. O que? Acho sim, então como você se educou? Eu aprendi pelo YouTube, blogs e livros. Certo. Eu estudei ciência da computação, engenharia. Quando você estudou ciência da computação e engenharia, aprendeu sobre negócios também? Na verdade, não. É verdade, muitos engenheiros se tornam chefes de empresas. Sim, correto. Como eles conseguiram o conhecimento necessário para realizar isso? Bem, muitos deles fizeram um mestrado em negócios, mestrado em administração de empresas, um mestrado em administração de empresas, e muitos deles decidiram trabalhar. E bem, se eu realmente quero fazer a diferença nessa empresa, eu tenho que aprender mais sobre a empresa. Eles fariam cursos de finanças, contabilidade, modelos de negócios, estratégias e marketing. E não é difícil porque eu sou como você. Eu nunca fui ensinado design, mas o que eu fiz foi me tornar amigo de designers. Na Apple, tive a ajuda de alguns dos melhores designers do mundo para aprender. Mas eu também trouxe meu conhecimento de engenharia para o design, o que me fez, eu acho, ainda mais poderoso do que os designers tradicionais, porque eu podia entender a tecnologia. E em segundo lugar, no marketing, eu perguntei às pessoas de marketing para ajudar-me. Porque nos meus primeiros dias na Apple, o Chief Executive Officer me chamou em seu escritório e disse: Dom, eu estava na Califórnia. E ele disse: você tem que ir para New Jersey, na costa leste, o outro lado dos Estados Unidos, amanhã. Aqui estão suas passagens de avião, vá. Eu fui e houve uma grande discussão de negócios. Entre a Apple e outra empresa, assisti o pessoal de marketing fazer propostas, declarações e argumentos impressionantes. E eles traziam planilhas do que isso iria custar e quanto dinheiro nós ganharíamos. Então eu fui até eles depois e perguntei como fizeram aquilo. Como posso aprender a fazer isso? Eles riram de mim e disseram que é realmente fácil, nada de mágico. Então eles me ensinaram, então eu aprendi a ler livros e assim por diante. Eventualmente, na verdade, eu realmente estava ensinando em uma escola de negócios, eu aprendi tanto. Você pode aprender sozinho, como fazem os engenheiros. Eles são promovidos por entenderem os problemas de negócios. E a linguagem? Se você quer convencer seu chefe, seu designer e acha que tem uma ideia de um novo produto ou uma nova maneira de fazer algo, como você os convence? A maioria dos designers diz que mostram fotos ou modelos aos clientes. E eu digo, não, você deveria fazer isso, mas não é assim que você os convence. Você precisa apresentar uma planilha a eles, exibindo o crescimento das vendas, dos lucros e das margens. Você sabe o que significa margem de arte? Provavelmente você precisa entender essa palavra. Você sabe o que é o custo atual do dinheiro, lucro líquido? Temos que entender como você calcula o valor atual do dinheiro. Porque você diz que isso pode trazer muito dinheiro em 5 anos. Bem, mas muito dinheiro em 5 anos não vale muito hoje. Existe uma equação que você pode calcular e precisa aprender. E como você sabe os números de vendas e assim por diante? Você inventa os números. Os executivos sabem que você está inventando e que não há como obter dados confiáveis. Então eles perguntam, quais foram suas suposições? Que cálculo você fez? Em que tipo de dados você baseou isso? E se for sensato, eles estão dispostos a ouvi-lo. Mas, de novo, é o que todos fazem. Não é nada mágico, apenas os designers de alguma forma. Eu não quero entrar na política, eu não gosto de ser um executivo, eu não quero estar gerenciando. Bem, tudo bem. Nem todo mundo tem que fazer isso, mas... pelo menos alguns. Quantos diretores de design temos em grandes empresas? Talvez 20 no mundo? Por quê? Isso é estúpido. Eles têm muito poder quando chegam lá. Quantos diretores executivos de grandes empresas são designers? Quase nenhum. Por quê? Como assim? Todos eles são de outras áreas? Alguns até se formaram em literatura. Então, de onde eles tiraram a expertise? Em outras palavras, eu culpo os designers, culpo o sistema de educação e culpo os designers.
E aqui está outro problema na educação. Insistimos que todos trabalhem sozinhos, nós os avaliamos. No mundo real, você não trabalha sozinho. Como professor, se eu te faço uma pergunta, eu digo: aqui está uma pergunta. Eu quero que você trabalhe, volte e escreva e dê um relatório. Você deve fazer isso sozinho. E eu digo: não, se eu estou trabalhando para uma empresa e meu chefe vem e diz: eu não entendo o que é esse chat GPT e como ele pode nos afetar. Você poderia me dar uma próxima semana para fazer uma apresentação sobre isso? E você diz que realmente não sabe. Mas o que você faz? Você pergunta aos seus amigos, você procura e descobre quem é a pessoa que mais sabe sobre isso e você pede para eles te ajudarem. Se você faz isso na universidade, é considerado trapaça. E então eu digo, eu quero encorajá-lo a trapacear. Porque é trapaça porque você tem que fingir que é seu próprio trabalho. Eu digo não, quero que a universidade te encoraje a perguntar aos amigos. Se alguém escreveu um artigo sobre o tema, você tem que escrever um artigo. E você vê que, é um bom artigo. Você quer copiar parte dele, copie, mas dê crédito. É por isso que não é trapaça. Você diz, de onde veio? Quando eu escrevo meus livros, como este novo, de muitas maneiras, o que é novo não são as ideias contidas nele. O que é novo é a estrutura na qual eu coloco essas ideias. Mas cada uma dessas ideias já foi dita por muitas outras pessoas, os problemas e também as soluções. Eu considero isso uma coisa boa, porque isso significa que eu não sou apenas uma pessoa estranha, reclamando ou dando soluções estranhas. Essas realmente existem no mundo e há evidências, mas eu sempre digo de onde vem, sempre dou crédito às pessoas que já fizeram isso. É por isso que não é trapaça? Então... É muito interessante. Mas então, você sabe o tipo de público que construímos aqui no nosso canal, eles continuam me mandando mensagens sobre isso. Enche, você disse que tinha acesso a ótimos designers e cursos, mas nós não temos acesso. Como uma designer pode planejar sua carreira quando ela não tem acesso a pessoas tão boas e está apenas confusa? Você não tem acesso? Ainda está na escola? Deve haver professores nessas outras áreas. Você nunca pensou em ir até eles. Há outros especialistas na empresa. Você precisa se tornar amigo deles e sair para beber à noite. É quando eles vão contar como as coisas realmente estão. Seja amigo deles. Durante o horário comercial, eles dirão que não tem tempo para falar com você. Mas se você se tornar um amigo deles e sair com eles, você vai aprender muito. Você pode até perguntar a eles, então onde eu leio? O que eu posso ler? Quando você está lendo e realmente não entende, pode ir até eles com perguntas. Geralmente você pode encontrar pessoas que adoram responder suas perguntas. Quais são as motivações centrais por trás de você fazer tudo isso? O que está te motivando neste momento? Para aprender mais e aprofundar-se. O que continua te motivando mesmo depois de tanto tempo? Eu quero fazer a diferença no mundo. Minha coisa que sempre me impulsionou, é minha filosofia. É que eu quero fazer coisas importantes e me divertir enquanto faço isso. E então eu aprendi sobre as coisas em que sou bom. E eu tento fazer coisas que sou bom. E eu sei o que sou ruim. E tento evitar as coisas que sou ruim. Agora, para algumas coisas, quando eu comecei há muito tempo, eu era bom em entender coisas e juntá-las de maneiras novas. Eu era bom em pegar diferentes pontos de vista das pessoas e pegar trabalhos de diferentes campos e combiná-los de maneiras novas e interessantes. Mas no que eu era realmente ruim era escrever. Meus professores me disseram que eu nunca teria sucesso porque eu não conseguia escrever. E eu disse, não me importo porque farei um bom trabalho e outras pessoas irão escrevê-lo. E eu não iria ser um professor, eu iria trabalhar em empresas. Então, a maior parte da minha vida foram acidentes. Comecei como engenheiro e acidentalmente entrei na psicologia. Mas o que fiz foi aproveitar todo o meu conhecimento em engenharia e apliquei-o na psicologia e ajudei a inventar um novo campo chamado Psicologia do Processamento de Informações Humanas. E isso se tornou psicologia cognitiva, que se tornou ciência cognitiva, e usar a matemática e as ferramentas de engenharia aplicadas à psicologia tem sido muito poderoso. As redes neurais são um dos resultados disso. Eu tenho me movido de lugar para lugar e aprendido. Decidi que escrever seria crucial para trabalhar com outras pessoas e persuadi-las. Então eu me ensinei a escrever, mas pedi muitos conselhos, li muitos livros e estudei outros escritores. E sabe, eu costumava ter que ler artigos científicos na minha área, e havia artigos que eu não conseguia entender.
E eu simplesmente disse, não sou inteligente, não consigo entender isso. Mas conforme eu aprendia mais sobre, eu aprendia sobre ler bons autores e como era fácil entendê-los. Percebi que não era que eu era estúpido, era que aqueles documentos eram tão mal escritos, ninguém realmente poderia entendê-los. E sabe, eu trabalhei com alguns amigos meus, estávamos escrevendo documentos e um dos meus amigos disse, não é meu trabalho, eu quero escrever minhas ideias. Eu não preciso torná-lo claro e compreensível. Esse é o trabalho do leitor. Se eles querem entender o que estou fazendo, terão que trabalhar. Digo não porque eles não vão ler, simplesmente se recusarão a ler. O professor pode atribuir, mas os alunos ainda não lerão. Então eu aprendi a escrever, e aprendi a escrever do jeito que eu falo. Então se você ler meus livros, realmente você pode me ouvir falando neles. Então a voz que eu usei nesses livros é eu falando com você, exatamente como eu estou falando com você agora. Essa abordagem não é adequada para a escrita de artigos científicos. Quando eu comecei a fazer isso, e enviei um artigo para uma revista muito importante, em psicologia, um artigo sobre erro humano, o editor me devolveu como em 1 hora e disse, vamos lá. Eu conhecia o editor, ele me conhecia, então ele disse, vamos lá, Dom. E então eu tive que reescrever para ser menos interessante e tirar as histórias. Mas então, como resultado, hoje eu não escrevo publicamente, eu não publico muito em revistas, eu publico em livros porque é onde eu tenho a liberdade para contar histórias. Existem maneiras específicas que você acha que te ajudaram a crescer mais rápido? Como você disse, você começou a aprender a escrever. Você aprendeu mais alguma coisa específica com o tempo para se tornar um designer melhor? Sim, eu sempre testo tudo. Estou fazendo quando estou escrevendo. Não publico nada até minha esposa ler. Minha esposa é muito boa. Primeiro, ela é uma ótima escritora. Mas em segundo lugar, se eu der para meu amigo e disser, sabe, me dê um feedback, meus amigos dizem, isso é muito bom. Minha esposa, ela diz, vamos lá, isso é bobagem. Isso. Você repetiu 3 vezes diferentes porque você não decide qual você quer. Apenas mantenha. Puxa, você fala demais aqui, E ela torna tudo mais conciso e melhor. Então, encontrar bons críticos que te ajudem a melhorar é muito valioso. Em design, sempre testo e uso toda a minha expertise em comportamento humano ao projetar algo. Eu me certifico mesmo como... Estou pensando nas ideias, estou testando-as. Às vezes eu testo apenas desenhando um esboço e pedindo às pessoas para fingirem que é real. E descubro na maioria das vezes que estou errado, então estou sempre aberto para... críticas. Uma das minhas frases favoritas é que se eu der uma palestra ou escrever algo e você me disser que foi muito bom, muito obrigado. Que bom ouvir isso, mas não aprendo nada. Se você me disser que eu estava errado, então eu quero conversar com você. Se você me convencer de que estou errado, ótimo. Se eu estiver errado, quero saber e mudarei o que estou fazendo. Às vezes você não consegue me convencer, eu decido que você não entende o que estou tentando dizer. Bem, isso também é bom. Eu aprendi algo, aprendi que não estou falando, não estou explicando muito bem. Receber feedback, especialmente negativo, é muito importante. Por isso eu procuro por isso. E eu estou sempre mudando de ideia, e isso. Isso é o que os cientistas fazem na ciência. Você aprende que quando surge uma nova evidência, você muda de ideia. É isso que você deve fazer. Na ciência, a ciência não é um conjunto de fatos, mas sim uma forma de aprender e adquirir mais conhecimento. E eu aplico isso na minha vida, em todo o meu trabalho. Em quase todas as respostas, você enfatiza a importância de ter amigos e seres humanos e feedback humano. Nos últimos 6 meses, temos ouvido: por que você não usa a inteligência artificial para obter feedback? O design vai ser substituído pela inteligência artificial, para onde você vê essa tendência indo? Você acredita que a inteligência artificial terá um papel significativo? Acha que o design mudará por causa dela? Aqui estão algumas notas importantes do podcast. Muitos designers esquecem de abordar a influência que nossos produtos têm no meio ambiente e na humanidade. Designers focam no design centrado no ser humano, Human-Centered Design. Mas o novo mundo necessita de design centrado na humanidade, H+CD. Muitos designers focam em criar ideias bonitas, mas frequentemente ignoram o impacto ambiental do transporte desses produtos. Isso pode ser toda a mineração ou a poluição no ar, na água ou até mesmo na terra. Escolha um produto que você usa diariamente e reflita sobre ele por 10 minutos.
para identificar os recursos e processos necessários para fabricar este produto. Existem maneiras melhores e mais sustentáveis de projetar o mesmo? Há muitos designers inteligentes na Índia resolvendo problemas de forma eficaz, mas eles também precisam de suporte. Eles precisam de assistência e apoio do sistema para que esses esforços possam escalar. Seu call to action é apenas para ter em mente que temos alguns designers incríveis no país. Tudo o que precisamos é de mais pessoas e associações contribuindo. E se nós, como jovens estudantes de design, aprendermos esses fundamentos desde o início, uma vez que saímos para trabalhar, revolucionaríamos fundamentalmente o design e a construção de produtos. Não apenas na Índia, mas em todo o mundo. Em seguida, precisamos estar cientes do impacto que temos neste mundo. Como designers, não precisamos apenas considerar o que projetamos, mas também a influência que isso tem nas pessoas, no mundo e nos recursos que irá consumir. Em escala. Seu call to action é reformular como você se vê e o impacto do seu trabalho. Se você está projetando algo, perceba que existem muitos resultados de segundo e terceiro grau do que você cria. Para este mundo, não é apenas um aplicativo ou um produto, tem potencial para influenciar várias vidas e o planeta também. Muitas novas escolas de design estão surgindo. Isso é importante porque, em todo o mundo, o design é ensinado apenas como uma especialidade. E muito raramente os alunos aprendem como aplicá-lo combinado com outras matérias. O design é sobre aplicação. Lançamos vídeos detalhados e gratuitos sobre experiência do usuário e pensamento de design em nosso canal do YouTube. Além disso, uma plataforma gratuita de aprendizado chamada LearnUX.in. O curso ensinará os fundamentos do design, resolução de problemas, estudos de caso e aplicações de emprego. Todos os links gratuitos estão na descrição. Não espere que empresas mudem só por ser bom ao meio ambiente. Você precisa criar soluções que ajudem as empresas a lucrar, optando por opções sustentáveis e escaláveis. Salvar o mundo não é um incentivo suficientemente bom para as empresas mudarem tudo. Observe como os executivos não designers se expressam durante as reuniões. O que eles priorizam? Como eles pensam? Se você trabalha em casa, comece a ler blogs de negócios da Harvard Business Review ou The Can. Assista também a estudos de caso de negócios, como os do meu amigo Ganesh Prasad, no canal dele no YouTube Think School. Em seguida, quando se trata de apresentar ideias, sempre inclua números que mostrem lucros claros e crescimento. Os empresários preferem planilhas que destacam o aumento das vendas e lucros com dados adequados. Como designer, você pode sempre aprender essas habilidades complementares para que compartilhe o mesmo vocabulário que seus colegas não designers na mesma empresa. Você precisa explicitar por que suas decisões de design são boas, não apenas de uma perspectiva conceitual, mas também de uma perspectiva de negócios respaldada por dados. Sua chamada para a ação é reservar um tempo e aprender o básico do Google Sheets, Excel, e descobrir como fazer gráficos no Google Slides ou até mesmo no Keynote ou qualquer ferramenta de apresentação que você use. É uma habilidade super importante, não apenas para o trabalho, mas também para a organização pessoal. Professores de Don Norman acreditavam que ele enfrentaria dificuldades na vida. Até Don precisou de tempo extra para aprimorar sua escrita. Se uma pessoa tão lendária enfrentou dificuldades quando jovem, por que você é tão duro consigo mesmo? Você também pode dedicar tempo para aprender a escrever em suas habilidades interpessoais, comunicação e, com o tempo, você vai evoluir. Em seguida, Don tem um hábito muito bom de discutir problemas com seus amigos, colegas e testar tudo muito bem. Não devemos ter vergonha de pedir ajuda aos outros. Tradicionalmente, pedir ajuda a outros para um projeto é considerado trapaça. Mas no mundo real, você pode realizar muitas coisas incríveis se pedir ajuda a outras pessoas inteligentes. Sua chamada para a ação é começar a criar o hábito de receber feedback de amigos e estudantes ao seu redor. Esse hábito pode fazer uma grande diferença. Em seguida, não tenha medo de receber feedback negativo, você não é o seu trabalho. O feedback negativo é uma ferramenta útil para reavaliar o que você criou. Pratique buscar e digerir feedback negativo. Baixe gratuitamente um Portable Document Format dessas notas pelo link na descrição. As notas restantes virão no fim deste vídeo. Você realmente acredita que a inteligência artificial terá um papel massivo? E vé.
Design assistido por computador que é amplamente utilizado por engenheiros? Quando lançado inicialmente, os engenheiros detestaram e afirmaram que poderiam fazer melhor. O mesmo ocorreu com compiladores. Os engenheiros diziam: não, eu consigo programar o código melhor do que este compilador. E logo depois, não. A programação evoluiu muito desde o início, tornando as pessoas mais poderosas. Isso não eliminou a necessidade de programadores, mas agora eles trabalham em um nível mais alto, podendo pensar em seus conceitos. Com chat, GPT e outras ferramentas de inteligência artificial, não necessariamente vamos programar mais. Você já viu alguns dos chats muito poderosos? Que tipo de prompts as pessoas estão criando? Quando perguntam ao sistema, você não responde que está buscando uma nova forma de fazer algo. Você conta uma história inteira e diz: me dê esses 5 exemplos, e então... me pergunte qual exemplo eu quero mais informações, e então... dê-me 5 exemplos disso, etc. E é um todo, você está programando ao descrever algo, por meio de uma conversa. E se não te der o que você quer, então você modifica o prompt. E essa é uma nova maneira de trabalhar. Ninguém nunca pensou nisso, mas na verdade não é novo em certo sentido. Se você é um designer habilidoso e uma pessoa inexperiente se junta à sua equipe, você não a trata da mesma forma? Você diz para eu te entregar algo prometendo voltar amanhã para conferir, mas ao fazê-lo, exclama que está tudo errado. O que você faz é ajudar as pessoas a aprenderem. Então você aprende a descrevê-lo melhor, como um bom professor. Você aprende a explicar o que é, aprimorando-se. Bem, é assim que vai ser com esses novos AIs, e ainda estamos aprendendo. 1. Meu amigo Jacob Nielsen, do grupo Nielsen Norman, acabou de escrever um artigo sobre 1. O uso de inteligência artificial para fazer diagramas e imagens. Ele disse que eles são muito poderosos e legais, mas é muito difícil contar uma história. Porque cada vez que você pede, você diz: eu quero mostrar alguém abrindo a caixa. E então eu quero mostrar alguém montando. E então eu quero mostrar a pessoa usando. Então você quer mostrar basicamente como uma história em quadrinhos, uma tira de quadrinhos de uma pessoa abrindo, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas a inteligência artificial... Não basta dizer o que você espera do design. Você também pode dizer que quero fazer o celular, ou usar um celular mais leve. Então use materiais diferentes, isso é mais leve. Eles têm que ser biodegradáveis, então é reciclável. E eu quero que a vida útil da bateria seja mais longa. Mas eu também quero que você faça uma projeção de vendas, de custos, preço de venda e vendas potenciais. Aquilo que permite que você convencer os executivos de uma empresa de que você está dando, que você está fazendo algo bom. Se você fizer isso com frequência suficiente, logo os executivos dirão que você deveria ser um deles e será promovido. Sim, isso é bem interessante. Vou ler seu livro com certeza e vou garantir que muitos dos nossos alunos leiam. Estamos tentando educar as pessoas sobre design na Índia, criando conteúdo em hindi e em inglês. Quais são alguns tópicos que você acha que devemos abordar agora, em 2024? Há algo que você me recomendaria aprender? E para todos que estão assistindo este vídeo, esse é um ponto que merece mais atenção, para que possamos também nos concentrar em estudar e ensinar isso. Eu não gosto de ensinar assuntos fora de contexto. Aprendemos matemática e apenas matemática, aprendemos física. E aprendemos literatura, aprendemos isso, ou aquilo. Como resultado, você não sabe como elas se encaixam ou o que pode fazer com elas. Eu digo, nós deveríamos ensinar por projetos. Não ensine um tópico, ensine um projeto. Porque se você fizer um projeto, vai ter que usar essas outras habilidades. Assim você pode aprender essas habilidades no contexto do projeto, entendendo por que está aprendendo-as. Quando ensino, gosto de dar um problema às pessoas no primeiro dia. Um problema que eu acho que eles realmente vão se interessar e eu quero que eles o resolvam ou façam algo a respeito.
Eu sei que eles ainda não têm o conhecimento necessário, mas peço que façam isso já no primeiro dia. E eu quero que eles me reportem em uma semana, porque eu sei que eles não saberão o que fazer. Eles farão algumas coisas, e algumas estarão erradas ou incompletas. É isso que eu quero. Isso não é para punir as pessoas porque elas não sabem, isso é para motivá-las. Porque se eu disser que quero que você leia o capítulo 3 deste livro, eles o lerão, mas não sabem por que estão lendo. Mas se eu der a eles um problema e eles ficarem presos e errarem, ou não souberem do que se trata, e eu disser leia o capítulo 3, eles o lerão. Sim, isso é muito útil, posso usar. Além disso, gostaria que você tivesse diversas disciplinas diferentes. Eles dizem que nos designers há projetos sendo feitos por designers industriais, gráficos e de interação, todos trabalhando juntos. E isso é raro, a propósito, mas mesmo assim está tudo bem. Mas não, eu quero que você tenha engenheiros lá e pessoas de negócios lá e trabalhem juntos. Precisamos entender as pessoas. Ensinamos pesquisa de design e como fazer estudos, mas isso não te ensina sobre as pessoas. Então, onde você aprende sobre as pessoas? Você vai ao departamento de psicologia, sociologia, antropologia. Não, eles não sabem sobre as pessoas. Porque todos nas boas universidades aprenderam as especialidades. Ter um PhD em psicologia me ensinou sobre as pessoas. Não, sobre o que era meu PhD, era sobre como ouvimos as coisas. Eu estudei audição, então eu era um especialista em como o ouvido funciona e algumas coisas sobre isso. Agora você quer saber o que Fields sabe mais sobre as pessoas e onde realmente deve trazê-las. Pessoas que escrevem romances. Ao escrever um romance, é necessário retratar as pessoas comuns em suas vidas, e você precisa ser capaz de lê-lo. Sim, conheço pessoas assim. Eu desgosto, odeio esse tipo de pessoa, ou realmente gosto disso, seria amigo dessa pessoa. Porque um romancista precisa aprender a observar as pessoas e ver o que elas fazem no dia a dia, como se coçam, o que estão pensando dentro de suas cabeças versus o que dizem. Eles estão pensando justamente o oposto do que dizem. É aí que você deve trazer um romancista para ensinar como projetar para as pessoas. Isso é tão fascinante. Eu nunca pensei dessa maneira. Sim, bem, essa é uma das minhas habilidades, que é pensar sobre as coisas de maneiras novas. E uma das maneiras que consigo fazer isso é porque tenho tantos interesses amplos, me interesso por quase tudo. Então eu leio muita ficção. Eu particularmente gosto de ficção científica ou ficção histórica. E eu também leio, eu realmente leio muito de livros publicados sobre design, tecnologia, negócios ou o mundo. E novamente, quando escrevi este livro, tive que ler uma quantidade enorme de coisas que eram novas para mim. Aprendi muito, muitas pessoas continuaram me enviando informações. Tenho amigos ao redor do mundo que continuavam me recomendando coisas para ler. Essa é a melhor maneira de encontrar informações relevantes. Isso é muito, muito legal. Minha última pergunta para você seria que agora que você conheceu tantos alunos, mesmo quando você lhes dá seu livro e eles o leem, existem lacunas ou erros comuns que os alunos ainda cometem mesmo após lerem o material correto? Existem alguns erros muito comuns dos quais precisamos estar cientes? Ah, sim. Isso porque os livros não são suficientes para aprender muito do conhecimento. Os livros fornecem conhecimento explícito, enquanto o outro tipo é chamado de conhecimento implícito. Quando você realmente tenta fazer algo, muitas vezes descobre que o conhecimento teórico não funciona. Aqui está um bom exemplo. Neste livro eu falo sobre o diamante duplo, que é realmente bom. É uma ótima introdução ao design. Foi desenvolvido na Inglaterra pelo Conselho de Design. E é amplamente discutido e usado. E eu o usei e o diamante duplo é. A primeira etapa é entender as questões reais. E quando pedem para você fazer algo, mas você quer mesmo saber o porquê de terem pedido, o que está por trás disso? Quais são os problemas centrais que levaram a essa situação e que eu deveria abordar? E eu deveria entender isso antes de começar a tentar projetar. E então, quando estou fazendo o design, esse é o primeiro diamante. Então, o diamante é: eu exploro todas as possibilidades diferentes. Depois, converjo para o que acredito estar certo. Então, tenho que refazer tudo, considerar possíveis soluções e recomeçar. É uma boa maneira de ensinar as questões que você deveria estar fazendo, mas será que é a forma correta de realizar o trabalho? Muito poucas pessoas fazem dessa maneira. Na verdade, muitos bons designers começam com uma resposta.
Agora eles apenas dizem que entendem o problema e oferecem uma possível solução. Mas é importante que façamos isso. Isso está errado segundo os ensinamentos do diamante duplo? Não, não está errado. Se você sabe que o que vai produzir não está correto. Mas o que isso faz é que você mostra esse modelo, ou esboço, ou o que for para as pessoas, o tipo de pessoas para quem você espera que esteja projetando. E você pede para eles tentarem fingir que estão usando, e eles vão te dar todos os tipos de respostas. Eles vão te ensinar quais perguntas você deveria estar fazendo. Ao ter uma coisa real na frente deles, eles podem te dizer por que isso não funciona ou o que está errado. Isso é algo muito poderoso que não é muito abordado. Eu quero escrever sobre isso, mas não tenho tempo. Não está escrito em nenhum lugar que eu saiba, mas é muito valioso. Apesar de começar a ser, pois isso é chamado bem, é basicamente projetado fazendo. Sabe, a expertise que você adquire após anos de design, por que um designer que está na área há 10 anos é melhor do que o designer que aprendeu todas as mesmas coisas? Mas está apenas começando. Isso não é verdade apenas no design. Quero dizer, apenas um design, isso é verdade em qualquer campo. Porque você aprende todas as pequenas coisas que não são abordadas em livros ou palestras. O que funciona, não funciona e pequenos efeitos colaterais. Se você não pode fazer o que gostaria, então o que você faz? Muda a ordem ou faz algo diferente. E é por isso que requer muita prática. E para fazer isso? Eu estava em uma conferência de design recentemente, foi em Xangai, na verdade, mas um dos palestrantes me perguntou. Ele disse, você não é um designer. O que você projeta? E eu disse, eu projeto designers. Porque eu acho que, sim, eu projetei coisas. Estou orgulhoso de ser um verdadeiro designer, mas não estou orgulhoso de nada que projetei. Elas são coisas desconhecidas e aparentemente insignificantes que fizeram a diferença. Mas o que realmente me orgulho é de ser um educador. E então, uma das razões pelas quais faço todos esses podcasts e viagens e assim por diante é porque acredito que o que sou bom é em ensinar. E então meus livros são a principal maneira, porque já tive muitos alunos e dou palestras para muitas pessoas. Mas uma palestra não é suficiente para aprender, é uma maneira ruim de fazê-lo. Você precisa fazer isso continuamente e receber feedback. Mas uma palestra é uma boa maneira de motivar as pessoas, de inspirá-las. Mas isso, e entre isso, palestras e os livros, acho que fiz uma diferença no mundo. Você fez uma enorme diferença. Milhares de designers podem confirmar isso. Na verdade, é mais como milhões. Sim, milhões. Então, na verdade, se você notou neste novo livro, eu fiz este livro. Quando eu o dediquei, eu disse é para meus alunos passados, presentes e futuros. Os futuros alunos que provavelmente não verei serão alunos através dos meus livros. Antes de encerrarmos algumas observações. A inteligência artificial certamente mudará a forma de trabalho dos designers, mas ainda não sabemos como. Dawn confirma que será uma ferramenta poderosa. Um padrão similar foi observado com o design assistido por computador, computador assistido por design, amplamente usado por engenheiros globalmente. Mas quando foi lançado, muitos engenheiros o odiaram. O mesmo ocorreu com os compiladores de código, que auxiliam os programadores. A inteligência artificial também ajudará os designers a resolver problemas de alto nível em menos tempo. Em seguida, é super importante conhecer os fundamentos de como instruir a inteligência artificial. No final, basta adicionar contexto e definir limites. Mesmo quando uma nova pessoa se junta à sua empresa, você dedica tempo para explicar-lhe o contexto. Além disso, é necessário praticar o ato de instruir. Comece a aprender os fundamentos das ferramentas de inteligência artificial agora. Lançamos vários tutoriais de instrução para chat, GPT Bots, meio da jornada e mais em nosso canal do YouTube, bem como em uma plataforma de aprendizado gratuita, How to Prompting. Tudo está na descrição. Como designer, você pode usar a inteligência artificial para debater questões mais complexas e nuances. Em vez de apenas perguntar como projetar um isqueiro melhor, você pode solicitar ideias para fazer o mesmo isqueiro com materiais biodegradáveis ou recicláveis. Você pode ser super específico com os detalhes, como querer uma bateria com vida útil mais longa ou projetar custos, preço de venda e vendas potenciais. As respostas que você obtém podem ajudar a convencer os executivos da sua empresa.
Ao fazer isso consistentemente, os executivos logo oferecerão oportunidades melhores, o que pode levar a uma promoção. Em seguida, dedique tempo aprendendo por meio de projetos, em vez de apenas estudar assuntos variados. Não apenas aprenda um tópico, aprenda a construir um projeto. É aí que você vai praticamente mesclar princípios de diferentes campos e aplicá-los juntos para projetar algo significativo. Você aprende habilidades no contexto de um projeto, entendendo o propósito de aprendê-las desde o início. Agora, se essas notas fizeram sentido para você, certifique-se de clicar em inscrever-se e acionar o ícone do sino. Você pode baixar um Portable Document Format gratuito dessas notas pelo link na descrição. Obrigado por compartilhar tudo isso, Dom. Você ainda ensina? Existe alguma maneira de um aluno aprender com você pessoalmente? Onde? Onde você está? Onde você está nos Estados Unidos da América? Estou na costa oeste, na cidade de San Diego, que fica bem na fronteira com o México. Mas você ainda faz sessões offline, como se alguém tivesse que participar de uma sessão offline. Não, eu não faço. Eu me aposentei 5 vezes diferentes e estou tentando com afinco. E neste ponto... Bem, estou ficando velho, então você pode não saber quantos anos eu tenho, mas... Em uma semana eu farei 88 anos. Uau! Isso é incrivelmente insano. Então, o ponto é, eu estou reduzindo algumas das minhas atividades, mas recentemente fiz uma longa viagem. Eu visitei várias politécnicas em Singapura e depois fui para Xangai por uma semana, onde sou professor honorário na Universidade Tongji, em Xangai. Conversei com vários amigos de diferentes instituições em Xangai. E então fui para Milão, Itália, onde estive no Politécnico de Milano e passei uma semana lá. E então fui para Florença, onde estou. Além disso, tenho muitos amigos designers lá e também sou membro de uma das empresas de design de lá. E então fui para Oslo, Noruega, para dar uma palestra e depois fui para Düsseldorf, Alemanha, para trabalhar com uma empresa por um tempo. Em cerca de um mês vou para Genebra, Suíça, para conversar com a Fundação HCAM, que por favor venha para a Índia, você está viajando por todo lugar, porque não planeja simplesmente uma viagem para a Índia? Bem, tenho muitas pessoas com quem estou conversando na Índia e muitas escolas em que estou nisso. Chama é um exemplo. Mas ele não é o único. E eu tenho muitos amigos em Bangalore e em outros lugares, através, você sabe, de muitas das escolas, muitos dos institutos indianos. Um instituto de design. E eu também tenho 17 designers que são meus conselheiros e eles estão em todo o mundo, incluindo na Índia. E como eu digo, estou trabalhando com 3 ou 4 universidades indianas, principalmente novas, porque as novas podem começar do zero e ensinar as coisas de maneira bastante diferente. E isso é mais emocionante. As universidades antigas ao redor do mundo são muito difíceis de mudar, elas são bem estabelecidas. E você não pode convencer os itens da Índia de que eles deveriam mudar o que estão fazendo. Porque eles dizem que somos uma das melhores universidades, bem conhecidas, famosas em todo o mundo. Bem, por que deveríamos mudar? O mesmo se aplica à minha universidade na Califórnia, uma das melhores do mundo. Não vamos mudar, etc. Mas as novas, tenho conversado com meus conselheiros sobre
tê-los me acompanhando e me guiando pela Índia. Mas se eu tenho estado, eu provavelmente vou, não posso te dizer. Não, eu realmente espero que você faça isso. Provavelmente. Provavelmente será no próximo ano, mas não prometo porque, bem, não posso prometer coisas com antecedência porque nunca sei o que vai acontecer. Sem dúvida, estou ansioso por isso e muito obrigado por fazer isso, Dom. E para aqueles de vocês que estão assistindo a este episódio, pessoal, se você documentar seus aprendizados e nos marcar nas redes sociais, escolherei 3 alunos e enviarei a eles uma cópia encadernada do design para um mundo melhor. Eu enviarei por correio até a sua porta. Então você precisa ler este livro e documentar seus aprendizados, postar nas redes sociais como LinkedIn ou Instagram, marcando a mim e o Don. Adoraríamos saber o que você aprendeu com este episódio. Don, muito obrigado por seu tempo. Espero que você tenha a chance de conferir nosso canal também. Estamos criando conteúdo para pessoas que não podem pagar por um diploma caro, ou que querem, você sabe, aprender sobre design por conta própria. Então eu vou te enviar o rascunho deste episódio também, e uma vez que você diga isso... Tá bom, peraí, deixa-me te dizer uma coisa. Eu te disse, estamos tentando premiar jovens praticantes que estão fazendo algo em uma comunidade seguindo princípios de design centrados na humanidade. E eles têm algumas evidências, eles têm que coletar algumas evidências. Isso significa que eles estão prometendo porque não há tempo suficiente. Queremos entregar os primeiros prêmios em novembro. Isso é daqui a um ano, na verdade. É um pouco menos de um ano a partir de agora. Então não há muito tempo. Mas também queremos dar prêmios a grupos educacionais que estão ensinando as pessoas a fazer isso. E então talvez o trabalho que você está fazendo... Design de pontos. Oh, uau! Que domínio adorável. Oh, muito legal, incrível. Ok, então isso vai desaparecer, mas eu vou garantir que neste endereço ele irá automaticamente te redirecionar para o novo site. Excelente. Vamos divulgar isso totalmente, inclusive em nossa comunidade. Ok, obrigado. A você, eu gostei de conversar com você. Muito obrigado, Dom. Pessoal, apoiem o Dom. Se você aprendeu algo com Dom, deixe-o saber nas redes sociais. Como eu disse, você impactou milhões de designers. Obrigado por nos ajudar a navegar em nossas carreiras. Você fez tanto pela comunidade. Muito obrigado. Eu gostei da conversa. Espero te ver logo. Tchau. Se gostou deste episódio, assista o próximo nesta mesma playlist aqui. Temos produzido um conteúdo incrível e tenho certeza que você também vai curtir o próximo vídeo.